Assim como o nosso corpo físico depende de alimento, comida de manhã, tarde, etc., a igreja precisa da palavra. Uma igreja sem a palavra, sem a pregação, ela passa a ser tão somente um movimento. Nada substitui a palavra. A palavra que alimenta a vida cristã. É a palavra que fortalece, porque é através da palavra que o Espírito Santo tem liberdade de nos falar, nos reger a nossa vida. Quero convidá-los, por gentileza, nossos irmãos, muito obrigado, ao capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Versículo de número 19. Atos 16. Verso 19 em diante, uma narrativa. A razão de Paulo e Silas terem sido açoitados e presos está no versículo anterior, no texto anterior, verso 16, quando eles libertaram uma mulher, uma moça endemoniada, e ela endemoniada, ela adivinhava para dar lucro aos seus senhores. No verso 19 diz assim: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque nós somos romanos. Levantou-se então a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhes as vestes e mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. E estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés ao tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro, despertou do seu sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, autoridade, né? Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, porque todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante desta autoridade espiritual, chamado Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Para que seja salvo? Respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra de Deus e a todos os que da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites,
A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Oremos. Nosso Deus e Pai, esta é a tua palavra para esta manhã. E aqui tem o recado para todos nós nesta manhã. Prepara-nos, Senhor, não só para ouvir, mas também para estarmos sentados neste lugar tão especial, quando só sentam os convidados, à mesa do Senhor. Abençoa, portanto, esta nossa curta meditação, em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, irmãos, podem tomar o seu lugar. A palavra que liberta. O que liberta uma pessoa, irmãos, é a palavra de Deus. Homens são usados, homens podem ser usados, mas o que liberta é a palavra. O que tem poder para libertar uma pessoa é a palavra de Deus. Só o fato de ouvir a palavra já começa a iniciar um processo de libertação, por causa do Espírito da palavra, o Espírito de Deus, que começa ou tem início o trabalho dentro do coração, na mente das pessoas. A Igreja do Senhor, ela vem através de tantos anos pregando a mesma mensagem, que é a salvação através da obra de Cristo na cruz. A igreja, durante séculos, a única mensagem da igreja é pregar a Jesus, Cristo, Senhor e Salvador. A igreja não tem a missão de dar comida pobre, a igreja não tem a missão social, faz, mas não é a base. A base da igreja é pregar Jesus como Senhor e Salvador. Esta é a mensagem. A igreja não tem que fazer encontros para agradar pessoas. A igreja tem que fazer encontros para que as pessoas cheguem e se arrependam dos seus pecados. Porque a igreja, naquela força de querer agradar, às vezes quer até participar da sociedade. Pastores que se candidatam a deputados e vão para lá. Vou defender a igreja. A igreja não precisa de ninguém defender. Ela é defendida pela própria palavra, pelo Espírito de Deus. O que acontece? Vai para lá e se corrompem. Porque vai por este ambiente, se corrompem. Dinheiro atrapalha a vida de muitas pessoas. E eu tenho dito que não adianta. Você pode falar o que quiser, pode dizer, mas você tem que entender. Precisamos entender que a vida cristã é uma vida com Deus. Você não tem que ir para lá para defender nada. Eu tenho tristeza de falar essas coisas, mas só para você ver. Só que aqui na igreja não se fala em política. Eu achei até um ato de educação, tentar me falar, porque a pessoa é livre. Aqui nós não proibimos ninguém de ser candidato a prefeito, nem governo. Nós não proibimos, só nós não falamos, porque nós sabemos que não é a nossa caminhada. Mas eu achei até uma parte boa, educada, Antes que a pessoa venha falar, estou lhe avisando por isso. Digo, tudo bem. A obra de Cristo na cruz do Calvário
É uma obra especial. Ele venceu o poder da morte. Ele abriu a porta do céu para voltarmos a Deus. Irmãos, isso é extraordinário. O homem, o ser humano, nunca poderia voltar mais ao seu Criador, que o criou para a convivência. E estava vedada a possibilidade desta pessoa voltar a Deus. Mas Jesus, na cruz, Ele doou a sua própria vida. Ele entregou-se por mim e por você. E quem o aceita como Senhor e Salvador entrará de volta na presença do Pai para sentar à mesa do Senhor. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem. Segundo aspecto, por onde Paulo e Silas passavam, ficavam os sinais da presença de Deus, através das vidas que tiveram encontro com o Evangelho, ou seja, o poder de Deus tinha alcançado o coração de pessoas, o poder de libertação aconteceu. E você descobre nesse próprio texto o que dá sentido. Versículo 16, coloque seus olhos por favor na Bíblia mais uma vez. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, eu gosto dessa palavra. Paulo e Silas sempre procuravam lugar de oração. Eles não procuravam lugar de divertimento. Eles não procuravam festinhas. Eles procuravam lugar de estar a sós com Deus. Por quê? Porque eles tinham noção do peso da sua palavra e da responsabilidade deles. Eles sabiam que não podiam viver uma vida fora do padrão. E diz o texto: aconteceu que indo nós para o lugar de oração. Que coisa fantástica, não é, irmãos? Ah, se a igreja entendesse isto. Ah, se a igreja se voltasse para Deus. Ah, se todos buscassem esse caminho de excelência, a presença de Deus para tratamento da sua vida própria, pessoal. Saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Ou seja, uma menina que os demônios a usavam para ela ter revelação, adivinhação, e os seus senhores desfrutavam dos lucros daquela adivinhação. Passei no muro, na rua, e tinha um muro escrito: traga o seu amor de volta, resolva o problema, seu problema sentimental, resolva o seu problema financeiro. Mas não diz quanto custa o seu envolvimento com os demônios. Porque todas as pessoas que vão para esses ambientes, elas vão ser comprometidas com os demônios. E depois ele manda a conta para sua casa, com desgraça, com miséria, suicídio, etc, etc, etc. Está escrito lá, eu não estou inventando. E eu fiquei muito assustado quando eu li aquilo. Diz o texto: seguindo Paulo e a nós, clamando e dizendo, olha o que esse demônio falava através da menina: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Meu Deus. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, como muita gente aqui na igreja às vezes fica, voltando-se, disse ao Espírito. Olha que ele não disse para a menina, ele disse ao Espírito: em nome de Jesus eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Ele não teve que fazer uma sessão de libertação. Ele não teve que fazer uma reunião
corrente de 7 dias. Ele, com uma palavra, espírito, sai. Pronto. Isso é muito sério. Isto aí é muito sério. E diz o texto que ele saiu. Então ali já temos a primeira vida que foi liberta, nesta mensagem de Paulo aqui. E tem mais ainda aqui. Depois ele vai fazer um trabalho. Olha para o texto, versículo 11. Ele vai para casa, para um lugar, mais uma vez, de oração. Diz, verso 11. Diz aqui embaixo, para você ter antes. Tendo, pois, navegado a Troade, seguindo em diretura Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipe, cidade do Macedônio, primeiro do distrito de Colônias, nesta cidade, permanecemos alguns dias. Olha outra coisa interessante no verso 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos apareceu ver um lugar de quê? Ué, não foi aniversário de 15 anos não, da turma não, né? Não foi um encontro com a turma não, né? Interessante. Não é verdade? Interessante. Tem encontro de crente, chega lá. Não, afinal de contas tem uns irmãozinhos aqui que não são crentes, a gente compra uma cervejinha para agradar eles. Você está pensando que eu estou brincando? Tem muito crente que faz aniversário da filha em casa, porque tem uns amigos lá de cerveja, compra cerveja para os amigos, ofereça para ele a Bíblia. E diga a ele, aqui na minha casa nós tememos ao Senhor. Você não tem que agradar, você tem que falar a verdade. Nossa casa não é este lugar para agradar os maus resolvidos. E diz a palavra, onde nos pareceu ver lugar de oração. E assentados, o que aconteceu? Falamos às mulheres que para lá tinham corrido. Certa mulher, ali acontecia, elas iam para ali para ouvir orientações de pessoas que vinham como professores. Paulo então aproveitou a deixa e falou com ela. Olha, e essa mulher Lídia era uma mulher riquíssima. Ela vendia coisa finíssima. Diz assim a palavra. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhes abriu o quê? Aleluia, abriu o quê? O coração para atender as coisas que Paulo dizia. E depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isto. Mais uma vida liberta, mais uma família liberta, mais uma família que se tornou um lugar de oração e uma igreja na casa desta mulher. Porque a mensagem do Evangelho, volto a insistir, a mensagem do Evangelho é pregar a Jesus. Todos os cultos, nossas reuniões, devemos pregar a Jesus, porque Ele quer salvar pessoas que ainda estão perdidas nas trevas. Portanto, lembrando aos irmãos que a obra de Deus, a igreja do Senhor e seus mensageiros não fazem trabalho material, e sim é espiritual, pois esta obra é regida pelo Espírito Santo, que opera poder. É o próprio Senhor que opera. Então todos nós, eu, você, pastor, diácono, que faz culto no lar, a nossa missão é pregar o Evangelho. Quer as pessoas gostem ou não gostem, é melhor que não goste, porque quem não gosta aceita mais fácil. Perigoso é aquela pessoa, eu adoro esses crentes, vem aqui em casa, eles cantam uma música tão suave, mas não acontece, você não bate na ferida, né? Não acontece, quando é assim,
Eu adoro os crentes, quando eles saem dali, fica até um astral mais leve aqui em casa, entram uns fluidos aqui diferentes. Crente não entra nesse lugar para entrar fluido, ele entra para entrar o poder de Deus. Dentro deste capítulo 16, portanto, nós vemos uma operação gloriosa do Senhor, operando em vários casos, salvação, libertação. E nós vemos que o Espírito Santo estava no controle de todas as coisas, porque você descobre nesse próprio texto que Paulo tentou ir para uma outra região e o Espírito Santo chegou até ele e falou: Paulo, você não vai para esse lugar, você vai para outro lugar. Sabe por quê? Porque eu tenho uma menina endemoniada, eu tenho uma mulher que quer ouvir a palavra e eu tenho um carcereiro que precisa ser liberto. Esta é a nossa missão. Eu não falo o que gosto, eu falo aquilo que Deus me mandou falar. Eu não vou fazer uma pregação para agradar. A palavra tem poder. O que tem poder é a palavra, não é a eloquência do pregador. Vou parar já. Fale a verdade. O Senhor, através de Paulo e Silas, tiraram a moça da prisão, não da cadeia, mas da presa espiritual pelos demônios. Ele libertou aquela moça. O Senhor libertou um homem preso pelo medo, porque aquele homem, quando ele viu que estava solto preso, ele tinha tanto medo das autoridades, que ele falou: eu vou morrer para não ser preso. Mas o Senhor libertou. Paulo disse: não te faça nada, porque nós estamos aqui. Com isto aconteceu o fato que você já leu. Ao sair, ele se ajoelha aos pés de Paulo, completamente transformado, e disse: que devo fazer? Porque ele sabia que Paulo estava preso por causa da pregação do Evangelho. E Paulo disse para ele: crê na igreja de Nova Vida e você vai ser salvo. Paulo disse: crê no Senhor Jesus. Olha a palavra profética. O que ele disse, Paulo? E mais o que a palavra profética? Será salvo quem? Tu e a tua casa. A palavra foi profética. E toda a família foi salva. E eles botaram um banquete para Paulo, para curar. Agora acabou o medo, porque aqueles que aceitam Cristo como Senhor, eles perdem o medo. Ele está na mão do Senhor. Esta é a palavra de Deus, que liberta, que transforma, que muda o coração do ser humano. Vamos nos preparar para a ceia. Eu digo aos irmãos esta manhã: é chegado o momento que os salvos e libertos do pecado sentam à mesa do Mestre. E nesta manhã o Mestre te convida: sente à minha mesa para receber do que eu tenho para vocês nesta manhã. Através da mesa você se fortalece. Através da mesa você arrepende-se de pequenas falhas que às vezes acontecem. Vamos curvar a nossa cabeça enquanto nossos músicos ocupam o seu espaço. Oremos. Nosso Deus e Pai, esta é a tua palavra, palavra que liberta, que cura, que purifica, que transforma. E certamente nesta manhã aqui, Pai, nós temos pessoas aqui que ainda estão, Senhor, como que tentando escolher se eu fico aqui ou não fico. Senhor, eu te peço que a tua palavra esta manhã fale a este coração e que ele saia daqui nesta manhã para tomar a sua decisão, porque não há como ser diferente um cristão se não for através da decisão e de se render a Cristo como Senhor e Salvador.
toca neste coração, nesta pessoa, que até hoje ainda tem dúvida dentro do seu coração. Tira essas dúvidas e libera-o para uma vida renovada no Senhor. Eu os abençoo, em nome do